Então, o protocolo nasceu da seguinte questão. Num determinado momento da minha vida profissional, eu senti muita necessidade de tentar ajudar a mudar essa ideia de que a neurologia é uma especialidade médica de brilhantes diagnósticos e sem nenhum tratamento efetivo disponível para as doenças neurológicas, né? É assim que ela costuma ser conhecida entre os médicos, como a especialidade de brilhantes diagnósticos, mas nenhum tratamento efetivo. Então, quando eu terminei um período de treinamento clínico em Miami, nos Estados Unidos, no Jackson Memorial Hospital, eu vim para São Paulo com o objetivo de fazer pós-graduação e iniciar a fazer pesquisa experimental, usando então animais de laboratório, montando modelos de doenças neurológicas em ratos, com o objetivo de testar novas possibilidades diagnósticas. E na atividade de fazer pesquisa, você é obrigado a entrar a ter conhecimento, um conhecimento extremamente recente, né? Você não pode apenas ler num livro texto de neurologia que traz informações de 5 ou 10 anos atrás. Você é obrigado a saber o que foi publicado na semana passada em relação ao trabalho de pesquisa que você está fazendo. E essa foi o nosso objetivo. E ao tomar conhecimento de uma quantidade enorme de publicações que não são levadas ao livro-texto, nós passamos a nos questionar por que essas informações não são aplicadas na prática clínica. E eram informações, às vezes, extremamente simples. E aos poucos, pouco a pouco, nós fomos formando uma convicção pessoal de que muitas coisas que trariam grande benefício para os pacientes não são levadas não são discutidas em congressos médicos, não são levadas aos livros-textos, simplesmente porque isso pode reduzir o consumo de medicamentos, principalmente quando esses medicamentos são dispendiosos. Num determinado momento, nós estávamos cientes de que a vitamina D estimula a produção de diversas substâncias que são neuroregeneradoras no cérebro das pessoas adultas, no cérebro de crianças, no cérebro de embriões, de fetos. E ela é extremamente importante tanto para o desenvolvimento do sistema nervoso, como para a função do sistema nervoso, mesmo do sistema nervoso adulto. Esse conhecimento não está disponível nos livros textos de medicina e a grande maioria dos médicos desconhece essa importância de um hormônio, não é uma vitamina, é um hormônio que induz a formação de substâncias regeneradoras no sistema nervoso. E nós começamos, por causa disso, a administrar vitamina D para pessoas que tinham doenças neurodegenerativas. E nos chamou a atenção quando um paciente com doença de Parkinson, nós começamos a dar vitamina D numa dose realista, fisiologicamente realista, e aí é importante que se diga que a dose diária que é recomendada, hoje em dia, internacionalmente recomendada, ela não tira nenhum paciente da deficiência, do estado de deficiência de vitamina D. É uma dose irrisória, muito, mas muito abaixo da dose fisiológica. Então, quando nós começamos a dar a dose fisiológica, que é a dose de 10 mil unidades por dia, apenas a dose que você produz por poucos minutos de exposição solar. Ou seja, se você estiver vestindo camiseta regata e bermuda, com as pernas e os braços expostos ao sol. Então você vai produzir em 20 minutos, se tiver a pele clara e for um indivíduo jovem,
você vai produzir cerca de 10 mil unidades de vitamina D por dia. Então 10 mil unidades é uma dose fisiológica, não é uma superdose. Mas a grande maioria dos médicos considera essa dose como uma dose potencialmente tóxica. O que leva a essa ideia é que a dose diária hoje recomendada é de apenas 600 unidades internacionais. Então, o recomendado é 600 unidades, mas se uma pessoa ficar exposta ao sol por apenas 20 minutos, ela produz 10 mil unidades. Então, existe uma defasagem óbvia entre a prática médica e o conhecimento científico. Então, nós começamos a dar 10 mil unidades para pessoas com doenças neurodegenerativas. E eu me recordo que havia um paciente com doença de Parkinson que recebeu 10 mil unidades de vitamina D, e quando ele retornou na segunda consulta, depois de 3 meses, tomando 10 mil unidades de vitamina D por dia, ele tinha uma lesão de vitiligo nessa região da face, que diminuiu muito de volume, de área afetada pelo vitiligo, se reduziu drasticamente em poucos meses de administração de 10 mil unidades. Isso nos levou a buscar informações na literatura médica em relação aos efeitos da vitamina D no sistema imunológico. E nós ficamos absolutamente surpresos de ver a quantidade de publicações que já estavam disponíveis já naquela época, que seria aproximadamente 2001 ou 2002. Com base nesse primeiro resultado, nós começamos a dar 10 mil unidades de vitamina D para os pacientes com esclerose múltipla, que é a doença autoimunitária mais comum na neurologia e aquela que tem os efeitos mais devastadores entre os pacientes neurológicos. E nós ficamos surpresos de ver o quanto essas pessoas melhoraram. Esse foi o ponto inicial que nos levou a dar um grande valor, a atribuir o grande valor merecido à vitamina D no tratamento de doenças autoimunitárias. Hoje nós temos convicção absoluta, e não é nossa convicção apenas, mas é convicção da comunidade científica que trabalha, que faz pesquisa sobre vitamina D, que estuda os efeitos da vitamina D no sistema imunológico. A convicção está bem firmada de que a vitamina D é o maior regulador da atividade do sistema imunológico. Ela modifica o funcionamento de aproximadamente 4.500 genes em cada uma das células do sistema imunológico. Isso torna ela uma substância inigualável. Vou fazer uma comparação para que o público leigo entenda o que eu quis dizer com 4.500 genes, sendo modulados, tendo a sua atividade, a sua expressão modulada pela vitamina D. Imagine-se um arranha-céu, um edifício enorme de prédios comerciais. Imagine que 4.500 portas dentro desse prédio só são abertas ou fechadas por uma única chave. Então, compare esse prédio como sendo cada uma das células do sistema imunológico. E a chave seria a vitamina D. Então, na falta da vitamina D, você não consegue modular, abrir ou fechar, estimular ou reduzir a atividade de 4.500 funções biológicas dentro das células do sistema imunológico. Então, a falta dessa substância representa um desastre para o sistema imunológico. Então, os elementos que compõem o tratamento, na realidade, se resumem a um único elemento, que é a vitamina D. As pessoas que têm doenças autoimunitárias, segundo o que tem sido publicado pela literatura, na literatura científica relativa a esse assunto,
essas pessoas possuem uma resistência parcial aos efeitos da vitamina D. Isso é uma herança genética, elas herdaram essa resistência ou do pai, ou da mãe, ou de ambos. E essa resistência aos efeitos imunomoduladores da vitamina D, que é uma resistência parcial, não é uma resistência completa, é o que torna essas pessoas suscetíveis a desenvolverem doenças autoimunitárias. Né? Então, o grande elemento, talvez quase o único, os outros são talvez responsáveis por menos do que 5% dos resultados, mas 95% dos resultados que nós temos obtido no controle de doenças autoimunitárias, particularmente no controle da esclerose múltipla, são devidos, esses efeitos são devidos, 95% dos efeitos são devidos exclusivamente à vitamina D. E nós precisamos dar doses muito altas de vitamina D para obter o controle completo da doença. Essas doses, no entanto, não são doses que são padronizadas para todos os pacientes. São doses que são particularizadas para cada paciente. Elas são ajustadas de acordo com o grau de resistência que cada pessoa portadora de uma doença autoimunitária possui à vitamina D. O grau de resistência que ela tem em relação aos efeitos da vitamina D. Então, o que nós fizemos foi desenvolver um método para ajustar a dose diária à necessidade individual de cada paciente. Isso é feito através de exames de laboratório. Então, se colhem exames de laboratório antes do tratamento, né? E depois se dá uma dose pré-estabelecida de vitamina D. Depois de pelo menos 2 meses, que é o tempo necessário para que o nível de vitamina D vá se elevando e se estabilize no sangue dos pacientes, na corrente sanguínea dos pacientes. Então, depois de 2 meses, se repetem esses mesmos exames e se compara o resultado que se tinha antes do tratamento com o resultado que se tinha depois, que se teve depois do tratamento. E através dessa comparação nós conseguimos fazer o ajuste da dose individual para aquele paciente, de tal forma a que 2 meses depois desse ajuste nós atingimos o efeito completo, que significa, na prática, significa atingir o estado de supressão da atividade da doença. A doença fica suprimida depois de 2 meses após esse reajuste da dose diária. Então, nós hoje estamos trabalhando com 5 médicos que nos auxiliam aqui na clínica. Pessoalmente, eu já atendi cerca de 1.300 pacientes. A clínica, contando com todos os médicos que estão trabalhando conosco já há 1 ano, 1 ano e meio, no total já atendeu 2.500 pacientes. No entanto, nós estamos treinando médicos que estão trabalhando tanto fora do país. Existe um médico que está trabalhando na Argentina, já com esse protocolo, e em várias capitais do Brasil. Então, esses médicos já estão atendendo cerca de centenas de pacientes, cada um deles. Então, eu posso lhe dizer que aqui na clínica nós temos 2.500 pacientes aproximadamente portadores de esclerose múltipla. Nós estamos falando apenas dessa doença de esclerose múltipla, porque se nós formos falar também das demais doenças autoimunitárias, certamente já passamos de 3.000 pacientes aqui na clínica. Mas falando apenas de esclerose múltipla, são 2.500 pacientes. Mas esse número pode ser bem maior, porque nós não estamos contando quantos pacientes já foram atendidos por cerca de 10, 12 médicos que estão trabalhando em outras capitais do Brasil depois de fazerem um tratamento aqui. Cada um deles deve ter atendido já mais de uma centena de pacientes. Então,
o número já atinge vários milhares de pacientes atendidos. Nós temos recebido pacientes do exterior, também de vários países do exterior. Isso é um fenômeno próprio da internet dos dias atuais, né? As pessoas criam comunidades. Isso de certa forma, é um hábito libertador, porque os pacientes conseguem entrar em contato uns com os outros, né? E trocar experiências, trocar vivências que eles tiveram com diversos tratamentos. E isso criou um fenômeno próprio dos nossos dias. Hoje em dia, a grande maioria dos pacientes que nos procuram por terem acessado a internet, né? Nós temos um paciente que você entrevistou também, que se chama Daniel Cunha, é um jornalista, né, que já recebeu alta daqui da clínica, é um ex-portador de esclerose múltipla. Isso é uma coisa importante que se diga, né? Depois que a gente consegue ajustar o tratamento, a dose do paciente, e comprova que em 2 ressonâncias consecutivas, intervaladas com 1 ano, ou seja, separadas com 1 ano de intervalo, não houve nenhum surgimento de novas lesões, pode estar desaparecendo lesões recentes, e não existe nenhuma lesão em atividade. Então, quando a gente consegue demonstrar isso e o paciente apresenta melhoras, se ele não tem sequelas antigas, ele volta a uma vida normal. Ao final de 2 anos de tratamento, a gente, durante o período de 2 anos, durante esse período nós fazemos cerca de 3 a 4 consultas. No final desses 2 anos de tratamento, o paciente recebe alta, deve manter aquela dose de vitamina D com as precauções necessárias para que não provoque intoxicação, mas tem que manter essa dose de vitamina D, e a gente recomenda que ele retorne 2 anos depois para uma reavaliação e depois 5 anos depois para uma nova reavaliação. Nós não sabemos ainda por quanto tempo os pacientes vão ter que manter doses altas de vitamina D, e por enquanto nós estamos mantendo esse tratamento por tempo indefinido, pedindo que os pacientes façam uma revisão depois de 2 anos e uma revisão depois de 5 anos, e nesse período talvez a gente já tenha conseguido estabelecer um critério para reduzir a dose, saber quais pacientes podem reduzir a dose e quais têm que continuar, mas nesse momento o tratamento se mantém por tempo indeterminado. Então, aproximadamente 95% dos pacientes com esclerose múltipla, eles têm a doença, se mantém em supressão permanente. Enquanto eles mantêm essa dose alta, a doença se mantém suprimida, né? Ela está inativa. Não há mais sinais, nem clínicos, nem laboratoriais, de novas lesões. 5% dos pacientes obtêm um resultado apenas parcial, o que significa que, apesar de obterem melhoras, eles não têm, vamos dizer assim, a supressão completa da atividade da doença. Nós estamos, nesse momento, estudando quais as razões que levam a que 5% dos pacientes não atinjam remissão completa da esclerose múltipla. E, nesse momento, nós percebemos que existem 2 fatores fundamentais, né? Um deles, o principal de todos eles, é uma sustentação de um estresse emocional elevadíssimo, muito alto. Então, nós sabemos hoje que o estresse emocional pode prejudicar seriamente o resultado desse tratamento. E outra coisa que pode prejudicar o resultado desse tratamento é o hábito de fumar. Então, o tabagismo, nós sabemos que prejudica muito o resultado do tratamento com a vitamina D, mas isso não é uma coisa especificamente relacionada à vitamina D. Já existem informações abundantes na literatura médica
dizendo que o hábito de fumar acelera a progressão da esclerose múltipla, mesmo que o paciente esteja sob tratamento tradicional. Quando eu digo que são 95%, eu me refiro a pacientes que não estão fazendo qualquer outro tipo de tratamento, além das doses elevadas de vitamina D, associadas à dieta e à hidratação abundante, que são necessárias para evitar os efeitos colaterais. Além disso, pode ser que infecções de repetição, como infecções urinárias, em pacientes que, antes de começarem com esse tratamento, já haviam adquirido uma sequela de descontrole da função da bexiga, da função urinária, que os torna suscetíveis a desenvolverem infecções urinárias de repetição. Nós sabemos também que essas infecções urinárias de repetição podem reduzir os efeitos imunomoduladores da vitamina D. Eu falo de imunomoduladores porque a vitamina D não suprime a atividade do sistema imunológico. Hoje, nós sabemos, isso é conhecimento estabelecido, que a vitamina D suprime especificamente o tipo de reação imunológica não fisiológica, chamada de aberrante, né? Que é conhecida pela sigla TH17, que é a reação imunológica que provoca as doenças autoimunitárias. Então, toda doença autoimunitária, toda agressão do sistema imunológico contra o próprio organismo é provocada por um tipo de reação que não é normal, não é fisiológica, é aberrante, que é chamada de TH17. E a vitamina D é a única substância, pelo menos do meu conhecimento, que é capaz de seletivamente inibir essa reação sem prejuízo das demais reações do sistema imunológico. Ao contrário, a vitamina D até potencializa a capacidade do sistema imunológico de reagir contra vírus, contra bactérias como o bacilo da tuberculose. A capacidade do nosso sistema imunológico de reagir contra esses micro-organismos é potencializada pela administração de vitamina D. Né? Já é conhecimento, por exemplo, já estabelecido na comunidade científica de que pacientes que são portadores de tuberculose precisam ser suplementados com vitamina D para que os efeitos dos tuberculostáticos se façam mais efetivos. Também se sabe que os pacientes, por exemplo, portadores de HIV ou portadores do vírus da hepatite C também necessitam ser suplementados por doses eficazes, não essas doses diárias recomendadas, internacionalmente recomendadas, mas doses diárias fisiológicas, tais como 10 mil unidades por dia. Eles necessitam dessas doses para que o vírus da hepatite C não provoque tanto dano ao fígado como provocaria no estado de deficiência de vitamina D. O mesmo ocorrendo para esses outros exemplos, o HIV e a tuberculose. Sim, então a doença de Crohn, a doença inflamatória intestinal, que inclui a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, são doenças que nós temos conseguido controle completo, até agora sem nenhuma exceção, utilizando esse mesmo protocolo de tratamento. É importante a sua pergunta porque o uso de vitamina D no tratamento de doenças autoimunitárias não é direcionado para esta ou para aquela doença. Ele é direcionado para a regulação do sistema imunológico. Por exemplo, sob o efeito da vitamina D, o sistema imunológico aumenta a quantidade de um tipo de células que é produzida pelo sistema imunológico com o objetivo de mantê-lo regulado,
que são chamados de linfócitos T reguladores. Então, a quantidade de linfócitos T reguladores aumenta muito sob os efeitos da vitamina D. Ao mesmo tempo, a reação TH17, que é uma reação anômala, não fisiológica, aberrante, ela é seletivamente inibida pela vitamina D. Como essas duas coisas são importantíssimas para o controle de qualquer doença autoimunitária, essas doenças autoimunitárias que você mencionou, como as doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, nos casos que nós temos tratado, os casos que nós temos tratado, têm respondido de uma forma completa. O paciente se vê completamente livre das manifestações da doença e mantém uma vida normal. Mas também necessita fazer, como eu lhe disse, manter aquela dieta em que ele não pode ingerir laticínios, derivados de leite, aqueles alimentos que são integralmente constituídos por leite, e ele tem que manter uma hidratação mínima de 2,5 litros de líquidos por dia. Então, repetindo, essas doenças autoimunitárias que você mencionou, até agora, todos os casos que nós temos atendidos, que não são tantos casos como da esclerose múltipla, são provavelmente algumas dezenas de casos, todos eles têm respondido de uma forma completa, sem exceção aos efeitos da vitamina D em altas doses. Essa pergunta em relação a estudo duplo cegos é de extrema importância. Pelo seguinte, não se pode randomizar erros metabólicos. O que eu estou querendo lhe dizer? Se eu tenho uma pessoa que tem um problema metabólico identificado pelo laboratório, por exemplo, uma pessoa que tem hipotireoidismo, ela tem deficiência de hormônio da tireoide. Deficiência de hormônio da tireoide é letal, potencialmente letal, e pode provocar sérios danos à saúde da pessoa, se não for corrigida. Outro exemplo, diabetes do tipo 1, crianças que não produzem nada de insulina. Eu sou obrigado a corrigir essa deficiência, eu tenho que dar insulina. Então, nessas circunstâncias, quando você tem um problema metabólico, uma deficiência, uma resistência adquirida de uma forma hereditária em relação a um hormônio ou a uma vitamina, eu sou obrigado a corrigir. Se eu não corrigir, eu cometo erro de negligência médica. Então, quando você fala de um estudo duplo cego randomizado, você está me dizendo o seguinte, que eu devo ter um grupo de pacientes que vai ser tratado, por exemplo, com a vitamina D, em altas doses, e um grupo de pacientes que vai receber um placebo. O médico e os pacientes envolvidos no estudo não sabem qual paciente está recebendo o quê. Se está recebendo o placebo ou está se recebendo a vitamina D. Muito bem, eu não poderia fazer esse estudo com crianças diabéticas, por exemplo. Jamais foi feito um estudo duplo cego, randomizado, para saber se insulina é bom para crianças diabéticas. Jamais foi feito e jamais vai ser feito. A mesma coisa acontece com pessoas que têm hipotireoidismo. Tem hipotireoidismo, você é obrigado a tratar. Jamais vai ser feito um estudo duplo cego, randomizado, em que um grupo vai receber hormônio da tireoide e outro vai receber placebo. A mesma coisa acontece com deficiência de vitamina D, com deficiência de vitamina B12, né, que pode dar uma doença neurológica devastadora que destrói a medula espinhal. Você não pode deixar uma pessoa, então, com deficiência de vitamina B12 sem tratamento, porque você está sendo negligente com o seu paciente. Você não pode deixar uma pessoa que tenha outro tipo de deficiência, como a pellagra, né,
que é provocada por deficiência de niacina, que é a vitamina B3. Você não pode deixar com deficiência, porque dá diarreia, dá dermatite, dá até mesmo a morte da pessoa. Então você não pode deixar essas pessoas deficientes. Se eu for fazer um estudo duplo cego, randomizado, eu vou estar sendo negligente com 50% dos pacientes. O grupo placebo vai estar sendo vítima de negligência médica. Então isso é um conceito muito importante, porque hoje em dia tenta-se vender à classe médica que qualquer resultado publicado na literatura não deva ser considerado se ele não for o resultado de um estudo duplo cego randomizado. Isso é um grande, mas um grande erro. Pessoas com deficiência de vitamina D ou com resistência aos efeitos biológicos da vitamina D têm que ter essa deficiência corrigida, essa resistência compensada com uma dose maior, que é capaz de proporcionar a esse indivíduo todos os efeitos biológicos da vitamina D. Então, nós não temos nenhum estudo duplo cego randomizado, não vamos fazer com nenhum paciente, porque existem dois grandes, vamos dizer assim, princípios básicos da prática médica. Dois grandes princípios básicos. Isso é ensinado em todas as escolas médicas do mundo ocidental. O primeiro princípio diz assim: não piore a situação, não faça mal, não atue sobre o seu paciente de forma a provocar a piora da situação clínica dele. E o segundo princípio diz assim: faça ao seu paciente todo o benefício que você puder. Então, se eu deixar um paciente com deficiência de vitamina D, sabendo que ela é um grande imunomodulador, talvez, e no meu entender, certamente o mais potente substância imunomoduladora que existe na natureza. Um paciente que está com uma doença autoimunitária, que está, portanto, com o sistema imunológico desregulado, fazendo ou produzindo uma reação imunológica aberrante, não fisiológica, chamada de TH17. Se eu deixar essa pessoa com deficiência da única substância que seletivamente, de uma forma poderosa, é capaz de inibir essa reação TH17, produzindo linfócitos reguladores, eu estou sendo negligente com essa pessoa. Então, eu jamais vou fazer estudo duplo cego randomizado utilizando vitamina D e placebo em pessoas portadoras de doenças autoimunitárias. Por quê? Porque eu não faria isso com a minha filha, eu não faria isso com a minha esposa, então eu não faço com o meu paciente. Nós começamos a utilizar a vitamina D no tratamento de doenças autoimunitárias no interesse do próprio paciente. Ou seja, o nosso objetivo não foi fazer pesquisa, não foi convencer a ninguém, foi simplesmente atender a esse segundo princípio básico da prática médica: faça o melhor benefício que você puder fazer ao seu paciente, ou seja, se o paciente está com deficiência de um imunorregulador potente, conhecido, documentado, corrija essa deficiência. Se ele tem resistência, dê uma dose maior que possa compensar essa deficiência. Muito bem. Aí nós acumulamos uma grande quantidade de dados ao longo desse tempo e uma experiência no ajuste da dose para esse indivíduo. Nós já publicamos dados preliminares sobre vitiligo e psoríase, né? Naquela época, quando nós fizemos esse trabalho para o vitiligo e psoríase, foi a única doença que nós conseguimos que o Comitê de Ética Médica da Unifesp, da nossa universidade, aprovasse. Nós queríamos atuar sobre outras doenças também, mas infelizmente existem fatores muitas vezes que nós não compreendemos por que recebemos negativas em relação
a fazer um tratamento que apenas poderia provocar benefício, como que você pode negar a prover, vamos dizer assim, condições éticas para que você corrija uma deficiência num paciente. Eu não consigo entender isso, mas nós tivemos negativas em relação a isso, a determinadas doenças. Isso não nos impediu de continuar tratando os nossos pacientes no próprio interesse desses pacientes e fazendo com que nós acumulássemos uma experiência muito grande de casos que estão muito bem documentados. Então, assim que nós tivermos a oportunidade, nós vamos solicitar a um comitê de ética que nos permita avaliar retrospectivamente esses casos e se isso for possível, porque nós temos que seguir regras para a publicação de trabalhos científicos, né? Então, se no momento que eu for submeter a uma revista, enviar a uma revista uma publicação dizendo assim, olha, nós temos 2.500 casos de pacientes tratados com altas doses de vitamina D e queremos relatar o que aconteceu com eles. O editor da revista vai nos pedir, mas que dê a aprovação do comitê de ética para que você pudesse nos enviar essa experiência sua. Então, nós temos que enviar, fazer a solicitação ao comitê de ética para que ele aprove uma revisão dos prontuários desses pacientes. E, mediante a revisão desses prontuários, então nós podemos enviar para revistas médicas. Nós esperamos que não haja problema em fazer uma revisão retrospectiva de tudo o que aconteceu com esses pacientes ao longo de 11 anos de acompanhamento. Mas nós não sabemos, isso fica na mão de pessoas que muitas vezes determinam ou tomam decisões de uma forma que, ao nosso ver, não é a decisão mais adequada para a disseminação do conhecimento médico e para benefício dos pacientes acometidos por essas doenças. Sim, exatamente. O percentual de sucesso é similar à esclerose múltipla, mas é importante que se diga que quando nós publicamos esses trabalhos com psoríase e vitiligo, nós usamos uma dose fixa para todos os pacientes de 35.000 unidades por dia, associada à dieta sem laticínios para evitar efeitos tóxicos sobre o rim e a hidratação abundante. Naquela ocasião, nós não utilizamos esse método de ajuste individual da dose para cada paciente. Então, nós obtivemos esses resultados de 95% dos pacientes quando nós utilizamos esse método de ajuste individual da dose para cada paciente, conforme a resposta laboratorial que cada paciente nos mostra através da comparação dos exames laboratoriais, feitos antes do início da administração e aqueles feitos depois de passados 2 meses após essa administração. Então, o resultado, em outras palavras, o resultado subiu também para 95% de sucesso quando nós passamos a utilizar essa metodologia de ajustar de acordo com a resposta laboratorial individual que cada paciente tem para uma dose pré-estabelecida comum. Então, altas doses de vitamina D funcionam para as doenças autoimunitárias em geral, né? As doenças neurológicas autoimunitárias que nós temos utilizado vitamina D são, além da esclerose múltipla, neurite óptica isolada, não parte da esclerose múltipla. Nós temos utilizado também para doenças como a síndrome de Guillain-Barré. Nós temos utilizado também para doenças como a polineuropatia de origem autoimunitária. Nós temos utilizado também para miastenia graves, apenas para citar aquelas doenças neurológicas de caráter autoimunitário que eu consigo me recordar nesse momento. E o resultado do tratamento tem sido
quando nós utilizamos essa metodologia de ajuste individual da dose para cada paciente, tem sido o mesmo da esclerose múltipla, 95% de supressão completa da atividade autoimunitária. O que não significa, né, que as sequelas antigas provocadas pelo sistema imunológico, já colocadas como sequelas estabelecidas, venham a regredir. De uma forma geral, nós conseguimos fazer com que ocorra a regressão completa ou quase completa das sequelas que se instalaram num prazo de 1 ano antes do início do tratamento com altas doses de vitamina D. Existem outras doenças que também a ocorrência delas é favorecida ou é dependente da presença de uma deficiência de vitamina D. Por exemplo, a ocorrência de abortos de repetição no primeiro trimestre da gestação. Hoje em dia isso é considerado uma doença autoimunitária. O sistema imunológico rejeita a implantação do embrião. E a ocorrência disso é dependente da presença de deficiência de vitamina D e de resistência parcial aos efeitos biológicos imunorreguladores da vitamina D. Também a ocorrência de hipertensão, pressão alta, muito alta, no final da gestação, em situação chamada de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, colocando em risco a vida da gestante no final da gestação, fazendo com que o obstetra tenha que antecipar o nascimento da criança através de uma cirurgia de cesariana. E essa também é uma ocorrência que é prevenida pela administração de doses adequadas de vitamina D. Né? Adequadas, eu menciono, cerca de 10.000 unidades por dia. Além disso, gestantes que não se expõem ao sol adequadamente, elas mantendo níveis muito baixos de vitamina D, elas correm alto risco de darem à luz a crianças que depois mostram comportamento autista, ou seja, o autismo é altamente favorecido pela deficiência de vitamina D, que ocorre na gestação e nos primeiros anos de vida. Também a deficiência de vitamina D ocorrendo no início da vida do indivíduo, no final da gestação ou nos primeiros anos de vida, aumenta muito a possibilidade que esse indivíduo, ao atingir a adolescência, desenvolva doenças psiquiátricas como esquizofrenia. Independente da idade do indivíduo, a deficiência de vitamina D favorece muito a ocorrência de depressão. Né? Processos depressivos são favorecidos ou até mesmo induzidos pela presença de deficiência de vitamina D, que raramente é investigada pelos médicos que hoje em dia tratam pessoas portadoras de depressão. Então nós temos nós temos sim, é importante falar sobre diabetes. Tanto o diabetes do tipo 1, que é autoimunitário, como o diabetes do tipo 2, que é o diabetes da maturidade, são altamente favorecidos pela deficiência da vitamina D. A produção de insulina é favorecida pela vitamina D, e a deficiência de vitamina D proporciona ou favorece a ocorrência de diabetes. Talvez seja uma das áreas onde mais tem sido pesquisada os efeitos da deficiência da vitamina D, tenha sido no caso do diabetes e das lesões que o diabetes provoca no organismo. Eu acho que essas são as mais importantes doenças que têm sido mencionadas em relação à vitamina D. Eu não tenho nenhuma informação, não significa que não exista nenhuma informação, mas eu não tenho nenhuma informação a respeito da possibilidade de que a vitamina D possa facilitar a eliminação de metais pesados do organismo. Não tenho essa informação. Eu tenho uma convicção fortíssima de que a ocorrência de doenças autoimunitárias depende principalmente de 3 fatores. Depende de se tratar de um indivíduo que herdou do pai ou da mãe essa
predisposição que é provocada pela resistência parcial aos efeitos biológicos da vitamina D. Depende de um segundo fator, que seria a deficiência da vitamina D por baixa exposição solar. E o terceiro fator seria o fator emocional. Então, esse seria o gatilho que leva ao desencadeamento de doenças autoimunitárias em geral, inclusive da esclerose múltipla, em pessoas que têm esses dois outros fatores que a predispõem a desenvolver essa doença. Falta apenas o gatilho. Quando vem o gatilho emocional, de um estresse emocional, de um evento de vida estressante, por exemplo, um adolescente ou uma adolescente que vê os seus pais se separarem. Um indivíduo de 18, 19, 20 anos de idade que tem uma ruptura afetiva. Uma pessoa de seus 30, 35 anos de idade que vê a dissolução do casamento. Uma pessoa de mais idade que vê a morte inesperada do filho, experimenta a morte inesperada do filho. Então, são traumas emocionais que acabam levando ao desencadeamento de surtos de doenças autoimunitárias, inclusive da esclerose múltipla. Devido a essa experiência de ter 95% dos pacientes, aproximadamente 95% dos pacientes, com controle absoluto da doença, utilizando doses altas de vitamina D, não é que nós estejamos excluindo outros fatores que possam estar contribuindo para o processo. Mas se esses fatores de fato estão contribuindo para esse processo de desenvolvimento da doença autoimunitária, o papel deles é muito menor, de importância fisiopatológica muito menor do que os efeitos da vitamina D ou a falta dos efeitos biológicos e imunomoduladores da vitamina D no nosso organismo. Muitos pesquisadores dizem que uma pessoa com esclerose múltipla, ela, por ter, vamos dizer assim, uma deficiência neurológica que a impede de caminhar livremente, ela tende a ficar mais em ambientes confinados, dentro de casa, né? E por isso ela tem menor exposição solar e por isso ela teria deficiência de vitamina D. Então, eles dizem que a deficiência de vitamina D é consequência da doença e não a causa da doença. Essa seria a argumentação. Certo? Bom, isso não explica por que quando se administra, e já existem estudos publicados desde 1986, quando você avalia quantas crises uma pessoa teve ao longo de alguns anos antes de começar a ser suplementada por vitamina D e depois que ela foi suplementada com vitamina D, por que essas crises diminuíram drasticamente? O número de surtos diminuiu, em inglês chamado de relapse, diminuiu drasticamente. Essa argumentação está desconsiderando o papel fundamental da vitamina D, já muito bem documentada como imunomoduladora. Ou seja, vitamina D inibe a reação subjacente a todas as doenças autoimunitárias, que é a reação aberrante não fisiológica chamada TH17. Vitamina D aumenta a quantidade de linfócitos imunorreguladores. O nível de vitamina D, quanto mais elevado ele é, mais baixa é a atividade da doença autoimunitária. Menor é o nível de vitamina D, mais alta é a atividade da doença autoimunitária. Se você considerar todos esses fatores em conjunto, você vai ter apenas uma única explicação. A deficiência de vitamina D leva a doenças autoimunitárias. Um outro fator que pode ser agregado a esse conjunto, que só é explicado por se entender a vitamina D como a deficiência da vitamina D como determinante ou facilitadora da ocorrência da doença autoimunitária, é a diferença em relação à linha do Equador. Quanto mais você se afasta da linha do Equador, maior é a ocorrência de doenças autoimunitárias.
Aí você pega um país onde que está bem distante da linha do Equador, como a Noruega, por exemplo. Então você vê o norte da Noruega com um nível de esclerose múltipla estranhamente contrariando a regra da linha do Equador, ou seja, no norte da Noruega você tem uma menor ocorrência de doenças autoimunitárias, como a esclerose múltipla, em relação ao sul da Noruega, onde está localizada a cidade de Oslo, né? E isso é explicado também pela questão da vitamina D, porque no norte da Noruega a dieta é basicamente feita na dependência do consumo de peixes de água fria, que são peixes gordurosos, como o bacalhau e o salmão, cuja gordura tem alta quantidade de vitamina D. Então, você apenas consegue inverter a regra da linha do Equador quando você também, essa inversão também é explicada, ou seja, a exceção à regra da linha do Equador também somente é explicada pela vitamina D. A mesma coisa você verifica, por exemplo, na Suíça. Nos Alpes suíços, nas cidades situadas a cerca de 2.000 metros de altura, ou vilarejos situados a cerca de 2.000 metros de altura, a quantidade de vitamina D no sangue das pessoas é maior do que no norte da Suíça. E no norte da Suíça está mais próximo do nível do mar, né? Então, por que isso acontece? Também você explica pela exposição solar. Em municípios situados mais em altitudes mais elevadas, você está acima das nuvens e tem maior exposição solar. Então não é por causa do frio, né, da temperatura fria, que você facilita a doença autoimunitária, porque senão nos Alpes suíços você teria mais doenças autoimunitárias. Mas nos Alpes suíços você tem menos doenças autoimunitárias porque você tem maior exposição ao sol. E por ter maior exposição ao sol, você tem mais vitamina D. No norte da Suíça, você tem menos exposição solar e você tem menor quantidade de vitamina D circulando no sangue dos habitantes e, em consequência disso, você tem mais doenças autoimunitárias. Toda a epidemiologia das doenças autoimunitárias só é explicada por um único fator, que é a deficiência da vitamina D. Você pode chegar e pegar um único fator, uma única característica da distribuição da epidemiologia da vitamina D e dizer assim, não, mas existe uma explicação alternativa. As pessoas que têm esclerose múltipla, tem esclerose múltipla, aquelas que têm níveis mais graves de esclerose múltipla têm mais deficiência porque ficam mais dentro de casa. É uma explicação alternativa, mas não explica todas as outras questões das funções biológicas da vitamina D e de todos os outros características epidemiológicas da vitamina D. Características epidemiológicas das doenças autoimunitárias. Certo. Então, o paratormônio para nós tem extrema importância. Por quê? Porque quando você administra a vitamina D inibe a produção de paratormônio. Então, se eu medir o paratormônio antes de começar a dar a vitamina D e depois de 2 meses, eu consigo usar o paratormônio, a queda do paratormônio, quanto caiu o paratormônio com a administração da vitamina D, eu consigo usar isso como parâmetro de resposta biológica ao efeito da vitamina D. Esse é exatamente o fator que nós utilizamos para regular a dose de vitamina D individualmente. Se a vitamina D inibe a produção de paratormônio, eu elevo a vitamina D até que o paratormônio atinja o valor inferior do normal. Eu não suprimo o paratormônio,
Eu apenas elevo a vitamina D para que ele fique próximo ao limite inferior da faixa normal, de variação normal do paratormônio. E ao produzir esse efeito biológico, eu infiro que se a vitamina D atingir o máximo efeito na inibição do paratormônio, ela deve também ter atingido o máximo efeito imunorregulador. E é através dessa premissa que nós ajustamos a dose de vitamina D, de acordo com a queda do paratormônio. Eu não posso suprimir o paratormônio, torná-lo indetectável, porque se eu suprimir o paratormônio, aí então eu faço com que o indivíduo esteja sob o risco de estar tomando uma dose tão alta de vitamina D que ele pode estar retirando grande quantidade de cálcio dos ossos e levando essa quantidade excessiva de cálcio retirada dos ossos a elevar a concentração sanguínea ao ponto de prejudicar a função renal. Então, o paratormônio, para nós, é uma medida de segurança, um nível de segurança. Se eu não suprimir o paratormônio, eu estou seguro de que eu não estou provocando doses tóxicas de vitamina D. E eu consigo, então, ajustar de acordo com a resistência biológica aos efeitos da vitamina D que aquele indivíduo está tendo e que ele tem por razões genéticas e hereditárias. Vamos ver se eu digo isso em outras palavras. Um indivíduo pode precisar de uma dose de vitamina D, por exemplo, de 30.000 unidades, para fazer com que o seu paratormônio atinja o valor inferior do normal. Um outro indivíduo pode necessitar de 100.000 unidades diárias para fazer com que o paratormônio atinja essa faixa inferior do normal. Então, medir o quanto cai o paratormônio, para nós, é uma forma de ajustar a dose da vitamina D para a necessidade individual daquele paciente. O nível de paratormônio é o teste laboratorial mais facilmente disponível que pode nos proporcionar uma medida da resistência da pessoa aos efeitos da vitamina D. Existem outras possibilidades, outras coisas que nós podemos também medir, mas o paratormônio é feito por todos os laboratórios, não é uma coisa excepcional, né? Muitos médicos solicitam a dosagem de paratormônio. Então, não é um teste excepcional, a gente pode utilizar e é um teste que é facilmente disponível em qualquer lugar do mundo. Na realidade, a gente, de certa forma, já respondeu essa pergunta, né? Porque uma pessoa que está com um nível de paratormônio próximo do limite superior do normal, essa pessoa provavelmente está com um nível de deficiência de vitamina D muito importante. E ela está retirando o cálcio dos ossos para manter a concentração de cálcio no sangue, porque ele não tem vitamina D suficiente para absorver o cálcio do intestino, do alimento que está transitando no intestino, que está sendo digerido no intestino, por falta da vitamina D. Então, a pessoa que está com um paratormônio perto do limite superior do normal, até acima do limite superior do normal, ele tá com uma deficiência de vitamina D muito importante. E isso é uma coisa que vale para a pessoa, tanto para a pessoa que tem doença autoimunitária, como também para uma pessoa saudável, né? Não é o fato, por exemplo, de uma pessoa hoje não ter nenhuma doença autoimunitária que nos diz que ela não vai ter doença autoimunitária em qualquer momento do futuro, né? Então, em termos de prevenção, é muito importante, até de prevenção de doenças autoimunitárias, que a pessoa mantenha o seu nível de paratormônio pelo menos no ponto médio entre o valor inferior e o superior do normal, através de uma administração de uma dose realista de vitamina D. Então, mesmo a pessoa saudável, tomando uma vitamina D de 10.000 unidades, ela provavelmente, não certamente, mas provavelmente essa dose
vai ser suficiente para manter o seu paratormônio dentro da faixa normal de variação, não perto do limite superior ou acima do limite superior. Sim, mas é uma questão importante. Os laboratórios têm diferentes faixas de variação de normalidade para o paratormônio. Então, um laboratório pode dizer que para o teste que ele faz, a forma como ele mede o paratormônio, o nível normal varia, por exemplo, de 4 a 58 picogramas por ml de soro. Um outro laboratório pode dizer que, para ele, a faixa de normalidade vai de 12 a 65 picogramas por ml de soro. Então, essa questão do nível abaixo de 20 é para pessoas que usam um laboratório que dizem que é de 12 a 65. A gente quer deixar entre 20 e 12. Mas uma pessoa que usa um laboratório que está dizendo que para este laboratório, esse segundo laboratório, o valor normal é de 4 a 58, então eu tenho que deixar entre 10 e 4. Ou seja, é a mesma coisa que eu lhe disse, eu quero deixar próximo do limite inferior do normal, mas não abaixo do limite inferior do normal. E eu ajusto a dose de vitamina D para obter esse efeito. Então não é necessariamente abaixo de 20. Abaixo de 20 ou abaixo de 10, ou entre 12 e 20, ou entre 10 e 4, depende de qual é a faixa de normalidade que o laboratório usa como referência. Né? Então vai depender do laboratório. Sim, nós não fizemos uma avaliação para saber se a administração semanal seria melhor ou pior do que uma administração diária, ou uma administração mensal seria melhor ou pior do que uma semanal. Nós não fizemos nenhuma tentativa de estudar isso. Apenas nós partimos do pressuposto de que o normal é uma pessoa se expor ao sol diariamente. Então, se esse é o normal, nós vamos procurar ajustar a dose de acordo com administrações diárias. Né? E até se justifica isso porque nós evitamos grandes variações provocadas por administrações muito espaçadas. Então, quando nós administramos diariamente, a variação da concentração sanguínea vai se manter mais regular, menos oscilante, menos variável. Né? A amplitude de variação vai ser menor. Não, a pessoa que toma 10 mil unidades por dia, ela está tomando uma dose fisiológica, que ela tomaria a mesma dose que ela produziria na pele se expusesse ao sol por 10 minutos sem protetor solar, vestindo camiseta regata e bermuda, ou seja, deixando braços e pernas expostos ao sol, sendo uma pessoa de pele clara e jovem. Então, isso não pode provocar nenhum problema para ninguém, porque é o que normalmente nós produzimos. Então não há necessidade de fazer qualquer dieta ou qualquer hidratação especial, além daquela que todo indivíduo deve tomar para manter a sua saúde de uma forma geral, mas não há necessidade de tomar nenhuma medida de precaução por estar tomando 10 mil unidades de vitamina D. A minha filha toma 10 mil unidades de vitamina D por dia há mais de 6 anos. Não há nenhum problema em tomar 10 mil unidades de vitamina D, não há necessidade de fazer qualquer medida de precaução. Essa definitivamente não é a dose tóxica, essa dose é vendida sem receita médica nos Estados Unidos sem nenhum problema. Então, na realidade, não temos nenhum efeito da vitamina D sobre a flora intestinal normal. Não tenho nenhum conhecimento de que a vitamina D afete a flora
intestinal normal. Se existe alguma coisa publicada em relação a isso, isso não é do meu conhecimento. Naturalmente, como a vitamina D aumenta a potência do nosso organismo em reagir contra micróbios patológicos, é até de se esperar que ela reduza a quantidade de bactérias que sejam nocivas ao nosso organismo, né? E que estejam presentes no intestino. Isso é até esperado. Não tenho nenhuma informação de que a vitamina D altere de uma forma nociva o aparelho digestivo. É possível que a ausência de vitamina D, a falta ou a deficiência de vitamina D, venha prejudicar o trabalho do aparelho digestivo, já que todas as nossas células possuem receptores para a vitamina D, todas elas, inclusive as células do aparelho digestivo, respondem biologicamente aos efeitos da vitamina D, alteram a sua função de acordo com os efeitos da vitamina D. A própria atividade, então, do sistema digestivo pode ser favorecida pela correção da deficiência da vitamina D. Mas efeitos nocivos provocados por doses altas, desde que não sejam tóxicas, ou seja, desde que não sejam acompanhadas por aumento da concentração de cálcio no sangue. E esses efeitos nocivos sobre o aparelho digestivo não podem ocorrer com o uso de doses altas de vitamina D, desde que elas estejam ajustadas de acordo com os parâmetros de laboratório. Quanto ao receptor da vitamina D, bom, existem várias doenças que estão associadas a alterações do receptor, alterações genéticas do receptor da vitamina D, tornando essas pessoas também resistentes à vitamina D. Então, a ocorrência de resistência à vitamina D pode se dar devido ao fato de um indivíduo ter uma alteração da enzima que faz as ativações da vitamina D. São duas hidroxilases, né, enzimas chamadas de hidroxilases. Então, o indivíduo pode ter alterações da primeira hidroxilase, pode ter alterações da segunda hidroxilase, pode ter alteração do receptor da vitamina D, que está presente nas células alvo do efeito da vitamina D, da ação da vitamina D. E pode também, esse indivíduo pode ter uma alteração genética também, hereditária, da proteína que segura a vitamina D e carrega a vitamina D na circulação. Então, são várias alterações genéticas que podem explicar a resistência de um indivíduo à vitamina D ou a resistência do outro indivíduo à vitamina D através de uma outra alteração genética. O indivíduo, por outro lado, também pode necessitar de muito mais vitamina D pelo fato de que tem um peso excessivo para a sua altura. Uma pessoa de idade mais avançada tem uma menor quantidade de receptores para a vitamina D por célula, ou seja, diminui a concentração de receptores da vitamina D em cada célula devido ao avanço da idade. Então, são vários pontos em que um indivíduo pode ter explicada a sua resistência parcial aos efeitos da vitamina D. Um indivíduo pode ter 2 desses pontos, um outro indivíduo pode ter 3 deles, contribuindo para a resistência à vitamina D. Por isso, você utilizar um efeito final de toda essa cadeia de eventos, que é a redução dos níveis de paratormônio. É uma forma de você, vamos dizer assim, evitar de ter que verificar qual é o tipo de razão, por qual razão aquele indivíduo é resistente. Não importa se é por uma, por duas, por esta, por aquela, ou por mais do que uma razão que ele seja resistente à vitamina D. Você medindo um efeito biológico, que é a redução dos níveis de paratormônio, você vê o efeito final de todas essas possíveis pontos de resistência à vitamina D.
E é uma forma, então, de você otimizar o seu trabalho no sentido de atingir o melhor efeito biológico da vitamina D para aquele indivíduo, sem ter que fazer múltiplas tipagens genéticas para saber que encareceriam muito esse tratamento. Então, você simplifica tudo medindo só um único efeito biológico, que seria a redução do nível de paratormônio. Sim, pois então, essas enzimas porque quando você produz a vitamina D na pele ou ingere a vitamina D, você está ingerindo a forma inativa da vitamina D, que é chamada de colecalciferol. Esse colecalciferol vai ter que sofrer a ação de duas enzimas consecutivamente para ser transformado na forma final, que é a forma ativa. Então, o colecalciferol sofre a ação de uma enzima chamada de 25-hidroxilase, que coloca um grupamento químico chamado hidroxila na posição 25 da molécula do colecalciferol, transformando esse colecalciferol no calcidiol, 25-hidroxivitamina D, que é o que é medido no sangue para se detectar se o indivíduo tem deficiência ou não. Por sua vez, essa substância, o 25-hidroxivitamina D, ou calcidiol, ela sofre a ação de uma segunda hidroxilase que coloca mais um grupamento químico agora na posição 1. Então essa enzima é chamada de 1-alfa-hidroxilase e ela também pode estar geneticamente alterada. E finalmente, então, você produz, através da ação dessa segunda hidroxilase, você produz a forma ativa da vitamina D, que é chamada de 1,25-dihidroxi D3, ou calcitriol, que é o que vai agir, produzir o efeito biológico final sobre as células do sistema imunológico e todas as células do nosso organismo. Muito bem, essas hidroxilases, elas dependem da vitamina D. Não diretamente, mas dependem da vitamina B2. Não diretamente, mas indiretamente. Né? Porque ao fazerem o seu papel de hidroxilarem a vitamina D, elas se tornam oxidadas, a enzima se torna oxidada. E para que ela possa recolher uma nova molécula e hidroxilar novamente outra molécula, então, ela precisa ser reduzida, quimicamente ela precisa passar por um processo de redução. E esse processo de redução requer a presença de vitamina B2. Cerca de 10 a 15% da população em geral, mundial em geral, eles têm muita dificuldade de absorver a vitamina B2. Isso é uma alteração genética que afeta 10 a 15% da população. Em algumas cidades, regiões da Itália, que tiveram malária endêmica ao longo de séculos, desde o ano 300 a.C., esse percentual da população pode ser ainda mais elevado, pode passar de 50% dos indivíduos afetados. E essas regiões, em geral, correspondem à Península do Po, na Itália, que é a região de Veneza, né? E a outra região no outro lado no lado essa também oeste, foi uma região em que houve malária endêmica ao longo de vários séculos, desde o ano 300 a.C. A Sardenha também teve malária endêmica ao longo de séculos e aparentemente as pessoas que tinham dificuldade de absorver a vitamina D, a vitamina B2 dos alimentos, elas eram resistentes à malária. Então, as crianças que tinham esse problema genético, elas não morriam de malária na infância. Elas conseguiam atingir a idade adulta e passavam seus genes para a geração futura. Ao passo que as crianças que não tinham essa alteração genética eram suscetíveis à malária. E então, muito mais crianças que não tinham essa alteração genética morriam de malária na infância e não conseguiam passar os seus genes para a geração futura, atingir a idade adulta e passar os seus genes para a geração futura. Então, ao longo dos séculos, houve uma seleção natural. E nessas regiões da Itália, você encontra
muito mais pessoas com dificuldade de absorver a vitamina D, a vitamina B2, a riboflavina, do que você encontra no resto da população mundial. Enquanto no resto da população mundial você tem cerca de 10 a 15% dos indivíduos afetados por essa dificuldade de absorver a riboflavina, nessas regiões da Itália, e indivíduos que descendem de italianos, que moram até no Brasil, e que descendem de italianos que vieram daquela região da Itália, têm maior probabilidade de serem portadores dessa dificuldade de absorver a riboflavina. Isso pode contribuir para a resistência à vitamina D, porque as hidroxilases, na falta de um nível adequado de vitamina D, elas vão funcionar mal. E vai ser mais um fator que vai contribuir para a resistência à vitamina D. Então, por causa disso, para não ter que dosar a vitamina B2 em todos os indivíduos, que não é um teste que é facilmente disponível nos laboratórios, os planos de saúde, healthcare systems não cobrem esse exame, para não ter que dosar a vitamina B2, nós damos vitamina B2, já que é absolutamente inócua para todos os indivíduos, uma dose maior do que normalmente se dá, com o objetivo de cobrir aquela... Bom, nós medimos o fósforo porque a vitamina D, ela mobiliza tanto cálcio como fósforo do tecido ósseo, né? E como nós estamos usando doses inéditas de vitamina D, isso foi uma sugestão, inclusive do professor Michael Hawley, que a gente devia documentar tudo o que está acontecendo, né? Mas uma das nossas preocupações é que não estivesse alterado o fósforo, os níveis de fósforo não estivessem alterados. E, de fato, essas doses que nós estamos usando com essas precauções não têm alterado os níveis de fósforo, né? Então, isso é apenas uma precaução para ter certeza que os pacientes estão bem, sob o ponto de vista laboratorial. Todos os parâmetros laboratoriais que podem ser alterados por doses altas de vitamina D estão sendo medidos. E esse é um deles. Essa é a razão pela qual nós medimos os níveis de fósforo. Bom, pacientes que têm insuficiência renal, para nós é um grande problema dar dose alta de vitamina D. Porque se eu dou uma dose de vitamina D que provoca uma certa absorção excessiva de cálcio, seja do osso ou do intestino, eu tenho que ter a garantia de que o rim vai jogar fora. E se a pessoa tem insuficiência renal, eu perco essa garantia. Então, para nós, se uma pessoa vem com insuficiência renal, isso dá muito, mas muito mais trabalho, tem que ter muito mais cuidado do que uma pessoa que tem a função renal normal. Essa é a única coisa que eu posso acrescentar em relação à questão da insuficiência renal. Existem doenças como o lúpus eritematoso sistêmico, em que o sistema imunológico agride o rim, né? A gente procura desligar o lúpus antes que ele provoque lesão renal. Se a pessoa já vem com uma lesão renal, nós temos que ter muito cuidado. Nós começamos com doses menores de vitamina D para ter segurança de que nada vai acontecer com essa pessoa. Entende? Porque eu preciso que o rim jogue fora qualquer excesso que seja de cálcio que apareça na circulação. E se a pessoa tem insuficiência renal, isso se torna um problema. Deficiência de G6PD. Então, a deficiência de G6PD é uma das doenças que aumentaram na Itália em decorrência da malária endêmica. As pessoas com deficiência de G6PD, elas são resistentes à malária. E houve o mesmo tipo de seleção natural que aconteceu com a deficiência da riboflavina. Mas eu não tenho nenhum dado que me indique que
vitamina D e deficiência de G6PD são coisas incompatíveis, ou seja, que eu não possa dar vitamina D para pessoas que têm deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, que é a chamada G6PD. Não vejo nenhuma incompatibilidade. Não tenho essa informação de que a vitamina D possa beneficiar pessoas com distonia. Em princípio não deve haver nenhuma, mas eu posso verificar, porque a vitamina D tem ela é uma substância chamada de uma substância com funções pleiotrópicas, ou seja, tem tantas funções que todas as células respondem à vitamina D, que eu não posso dizer que, pelo fato de que eu não tenha tido notícia, ou não tenha sido publicado nenhum trabalho a respeito de vitamina D e distonia, que ela não possa propiciar qualquer benefício para pessoas com distonia. Mas essa informação eu não tenho presente, não tenho disponível nesse momento. Não, nós não temos nenhum paciente com adrenoleucodistrofia, é uma doença metabólica, não tem relação direta com a vitamina D. Muitas pessoas que têm doenças degenerativas do sistema nervoso potencialmente podem se beneficiar com doses razoáveis de vitamina D. Certamente essas pessoas não podem permanecer com deficiência de vitamina D, porque aí você vai superpor duas coisas, o problema genético, hereditário, metabólico próprio daquela doença e mais a deficiência da vitamina D, que pode acelerar a progressão da doença. Então, o que a gente tem sugerido é que essas pessoas que têm doenças neurológicas ou metabólicas, que não têm relação direta com a vitamina D, nós temos sugerido que elas têm a necessidade, devem ser mais do que outras pessoas, têm mais necessidade de manter níveis normais de vitamina D. Nós não estamos aconselhando doses altas de vitamina D, mas apenas doses normais para essas pessoas, que seriam 10.000 unidades por dia. Elas não devem, mais do que outras pessoas, elas devem ter mais preocupação em não permanecer deficientes em vitamina D. Um paciente que toma esse anticoagulante com a vitamina D, em princípio não existe nenhuma incompatibilidade de tomar vitamina D, fazer tratamento com vitamina D ou com altas doses de vitamina D, guardadas aquelas precauções, né, que a gente já comentou, dieta e hidratação. Não temos conhecimento de que possa provocar qualquer problema com o uso de anticoagulantes. A única coisa que parece ser um alerta importante é que pessoas que têm hipertireoidismo, ou seja, estão com níveis elevados de hormônios da tireoide e não estão compensados, ou seja, não estão tomando a medicação ou não estão fazendo o tratamento que os manteria com os níveis normais de hormônios da tireoide. Então, essas pessoas podem ser ultrassensíveis aos efeitos tóxicos da vitamina D, porque o hormônio da tireoide, vamos dizer assim, potencializa o efeito da vitamina D em mobilizar o cálcio do osso. Então, essas pessoas são mais sensíveis à vitamina D. Aquelas que têm hipertireoidismo não tratado, não controlado. Então, isso é um alerta. Nós tivemos já 2 casos de pessoas que desenvolveram hipertireoidismo, né, e se tornaram mais sensíveis à vitamina D do que a gente normalmente verifica. O nível de sensibilidade dessas pessoas é muito mais alto do que as pessoas que têm a função tireoidiana normal. Sim, nós temos orientado os pacientes a que, se eles tiverem que tomar antibióticos ou anti-inflamatórios, drogas que são tóxicas para o rim, eles devem aumentar a hidratação.
não só ingerirem 2,5 litros, mas 1 litro a mais, 3,5 litros de líquidos por dia, para que quando a droga passe pelos rins, ela esteja diluída, para diminuir qualquer efeito nefrotóxico, tóxico para os rins, através da diluição da droga. A pessoa que toma 10.000 unidades de vitamina D tem a mesma dose de vitamina D que uma pessoa jovem produziria na pele, vestindo camiseta, regata e bermuda, ou seja, deixando os braços e pernas expostos ao sol. Uma pessoa jovem de pele clara, sem uso de protetor solar, produziria 10.000 unidades de vitamina D. Então, 10.000 unidades de vitamina D não pode, em hipótese alguma, ser considerada dose tóxica de vitamina D. E não há nenhuma necessidade de fazer controle laboratorial ou acompanhamento médico pelo simples fato de um adulto estar tomando 10.000 unidades de vitamina D. E o mesmo não vale para crianças, né? Para crianças que têm baixo peso, essa dose pode ser excessiva. Sim, desde que o simpósio seja consequente, ou seja, produtivo, que se possa entrar em contato com profissionais que estejam dispostos a trabalhar com esse protocolo, né? Utilizando a vitamina D em favor dos pacientes, nós temos todo o interesse. O que talvez seja pouco produtivo é nós irmos à Itália com o objetivo apenas de fazer o que nós estamos fazendo aqui, de orientar o seu público, né? Porque nós estaríamos apenas repetindo as mesmas coisas. Agora, um público, um profissional médico que esteja interessado, vários profissionais que estejam interessados nos resultados desse tratamento, né? Eles podem ter perguntas técnicas que não foram apresentadas aqui. E podem apresentar questionamentos, propiciar uma discussão muito produtiva. Então, nessa situação, valeria a pena uma viagem, seria muito produtiva uma viagem à Itália, porque a quantidade de pessoas que podem ser beneficiadas por esse tratamento, pessoas jovens que iriam ficar cegas ou paraplégicas por causa de esclerose múltipla, ou que continuariam sofrendo a vida inteira por os efeitos de uma doença como as doenças inflamatórias do cólon e tantas outras que nós mencionamos aqui, né? Então, a presença de um profissional na Itália que executasse esse tratamento provocaria um benefício para as pessoas que moram na Itália de uma estima incomensurável. Não dá para medir o benefício que essa pessoa poderia ter. Ele iria ter a mesma satisfação, o mesmo nível de gratificação imenso que nós estamos tendo, dando alta para pessoas com esclerose múltipla, com doenças autoimunitárias, né? Nós perdemos, a gente costuma dizer para o paciente que a gente está perdendo um paciente quando dá alta, mas está ganhando um amigo para o resto da vida, né? E isso é uma coisa que não tem preço, realmente. Screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but